Boa tarde. Agora 14 horas 16 minutos. 14 horas 16 minutos. Estamos ao vivo. Hoje é dia 3 de agosto de 2021. 14 horas 16 minutos, 3 de agosto de 2021. Terça-feira. Segunda parte. Ontem nós fizemos o Bate-Papo Coruja 011. Bate-Papo Coruja JF 011. Foi ontem, segunda-feira. Hoje é o Bate-Papo Coruja JF. Ontem foi o 010, hoje é o 011. Hoje é a segunda parte do Tudo Está Ligado a Tudo. Estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook, ainda na minha segunda página de perfil, porque ainda tenho que cumprir mais 2 dias dos 30 que eu fui bloqueado na minha página principal, no meu perfil principal. Enfim, nós estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook, no João Carlos de Souza Lima Figueiredo, Coruja JF. Depois nós vamos passar para o WhatsApp, depois nós vamos passar para o YouTube. No YouTube também é Coruja JF, João Carlos de Souza Lima Figueiredo. Lá não será ao vivo. Ao vivo aqui, eu estou conseguindo fazer só por enquanto ao vivo aqui nessa página do Facebook. No Instagram também não consigo fazer ao vivo, ainda censurado. Bom, vamos entrar no assunto. O assunto, ontem nós nos dedicamos a falar de Tudo Está Ligado a Tudo, com ênfase no que seria propaganda, né? Propagação de seita, de ideologia, de ideias, de ideais, de doutrinas, né? Falamos sobre a parte psicológica, da socionomia, da psicologia de massa, da ponerologia, da propaganda subliminar, usando artifícios para convencer. E dizíamos que existem interesses que pagam para que esses veículos de grande mídia forneçam unissonamente a mesma mensagem para convencer a população de que aquilo ali é o que é, ainda que não seja. As pessoas acabam achando que aquilo ali é aquilo que não é. O que interessa para esse povo é colocar em prática os propósitos que eles tenham. Os propósitos são os mesmos. Não existe coincidência. Pode acontecer assim 0,001% de uma coincidência, mas tudo é muito explicável. O resto é tudo explicável. O acaso não existe, né? Se nós passarmos para o lado transcendental, aí é que o acaso não existe mesmo. Toda coincidência seria explicável se nós passarmos a analisar transcendentalmente. Mas vamos colocar na realidade, no palpável, no mundo real, físico, que é o que nos interessa aqui. O acaso não existe. Então essas coincidências de todas as mídias, todas as plataformas de internet, toda a imprensa falada, escrita, esteja ela nos Estados Unidos, estejam elas no Brasil, na América Latina e até em determinados pontos da Europa, com as exceções, né, que infelizmente hoje são poucas, o discurso é o mesmo. É como se alguém tivesse ligado um ponto no ouvido do jornalista, do âncora, do repórter, do speaker, e ele está ouvindo o que os outros estão ouvindo ao mesmo tempo e a fala é a mesma. Você pode mudar até o canal, já fizeram isso, fizeram a experiência, colocaram até o modo da frase ser dita é o mesmo modo. Então, não existe coincidência mesmo, não existe acaso mesmo quando o discurso é uníssono por vários órgãos de imprensa diferentes.
Então, eles recebem a informação do modo como eles devem mandar. Existe uma linha editorial padrão. Falou assim, ó, a linha editorial padrão é essa daqui para esse assunto. Tá, manda. Parece que eles mandam e-mail para todos dizendo assim, ó, tem que falar isso aqui. É essa impressão que se tem. E isso não é saudável. Imagina um âncora, um jornalista, um repórter tendo que dar uma notícia com aquele viés que ele não concorda, porque ele não é uma pessoa que não tem cérebro. Ele não é simplesmente um papagaio. Recebeu aqui no ponto, como se ele não soubesse e ter que falar aquilo. Muitos já saíram. E estes que saíram porque estavam começando a discordar da linha editorial. E aí vão para uma mídia com menor abrangência, menor audiência, menor propagação pelos veículos, né, de TV aberta principalmente, vão para YouTube, vão para rádios de internet, que é misturado. YouTube, internet, rádio, vão fazer programas que estão dando mais audiência que certos programas da TV aberta que eram líderes de audiência. Então tem alguma coisa aí. Alguma coisa tem. Por quê? Porque esses agora estão sendo perseguidos. Veja bem, a CPI da Covid-19, que ela tem que investigar o que aconteceu a partir de março de 2020, ou de fevereiro de 2020 para cá, ou seja, o ano inteiro de 2020, vamos colocar assim, e até agosto de 2021 pode ser investigado, eles estão quebrando sigilo de repórteres, jornalistas, de veículos de informação, de bem antes, 2018, 2017, 2016, sei lá, 2018. E 2019, no final do ano, ninguém ainda tinha certeza do que estava acontecendo. Quer dizer, eles estão pedindo o quê? Eles estão querendo atingir esses veículos que pensam diferente da grande mídia. Que pensam, né? Não é que pensam diferente, é que pensam. Não repete com o papagaio aquela agenda já pronta, determinada, relatada, já formatada. Infelizmente, as pessoas não percebem a coincidência do discurso igual de todas as redes. E aí isso é muito perigoso, porque isso passa a ser verdade. Não, todo mundo está falando a mesma coisa. Olha onde que chega o nível. O nível chega nesse ponto. Mas está todo mundo falando a mesma coisa. Todo mundo está falando a mesma coisa? Não, você está assistindo Rede Globo. Você está assistindo essas TVs aí abertas que tem mais ou menos o mesmo discurso. Você está assistindo a Band. Você está assistindo a Band, a TVE do Dória, dos chineses. Você está assistindo isso. Você está assistindo a Band, a TVE e a Globo. Não é que todo mundo está falando a mesma coisa. Se você ligar em outras TVs abertas, existe até umas variações. Mas nos Estados Unidos, se você pegar a CNN aqui no Brasil, o discurso também é o mesmo. E já não é TV aberta. Já é TV pay-per-view. Já é canal fechado e pago. Ou seja, na verdade, o que está acontecendo hoje é que você está recebendo a mesma informação e quando você recebe uma informação divergente até de um cientista renomado, prêmio Nobel, os checadores de fakes dizem que aquilo é fake. Por que eles vão checar que aquilo é fake? Porque eles têm uma base para fundamentar. Todos os canais falam ao contrário do que ele falou, então só pode ser fake. Olha onde o nível chegou. O nível chegou nesse ponto. Não existe coincidência, não existe o acaso. Bom, aí daí em diante, esses chamados fast checkers, né? Que são aqueles que rapidamente checam se é verdade ou mentira, são os donos da verdade, eles vão lá e colocam uma censura. Te dão um gancho de 30 dias. Eu estou com um gancho de 30 dias no Instagram e no Facebook para postar. Sendo que no Facebook o meu gancho não é maior, porque eu tô com 90 dias sem poder fazer vídeo. No Instagram já não tenho certeza, mas talvez seja só 30. Então assim, e sem prévio aviso, sem explicar o porquê e sem justificar o porquê daquele prêmio Nobel, daquele cientista renomado, ter falado alguma coisa que não presta. O jornalista passou a ser mais sábio em estatística, com virologia e epidemiologia, do que o próprio
especializado mesmo, aquele que é doutor e que está na frente de trabalho e que está vendo o resultado do que eles estão fazendo. Então nós chegamos nesse ponto também. Então assim, vão só acumulando informações contrárias a eles, porque eles estão fazendo esse trabalho. E isso não vai ficar assim, porque para cada causa tem um efeito. Ainda que o efeito demore, seja retardado, demore no tempo, demore 1 ano, 2, 3, ele vai acontecer. É o que está ocorrendo agora com o Dr. Fauci nos Estados Unidos. Descobriram que ele mentiu para o Senado em coisas que ele falava e que quando você contrariava e dizia o que é a verdade e que agora ele está tendo que se retratar, era acusado de fake e você levava censura porque você discordava do Fauci. Você discordar do mentiroso, desse mentiroso, te fazia um faker. Fazia com que você fosse taxado na internet, falou assim, aquele ali ele postou uma fake news, porque falou contra o Dr. Fauci, que hoje se mostrou o Dr. Falso. Enfim, nós estamos chegando com essas informações para dizer assim, dentro da política nacional, existe coincidência? Não, não existe coincidência também. Não existe nenhuma coincidência. Veja bem, nós estamos nós estamos tendo um governo que pela primeira vez não tem corrupção. Pela primeira vez, as obras estão sendo acabadas. As inacabadas, as novas e as antigas. Por questão de princípio de economia, estão continuando as obras que ficaram inacabadas, ficaram abandonadas. 2, 3, 4, 5, 10 e até 70 anos. Essas obras estão sendo concluídas. Muitos quilômetros, milhares de quilômetros de vias, seja ferroviária, rodoviária, seja porto, seja aeroporto, estão fazendo a infraestrutura. A economia é a que vai se dar melhor. Né? Podemos chegar a 6% talvez de PIB esse ano e 8, 10% do PIB ano que vem. A inflação controlada, por quê? Numa pandemia, você chegar a uma inflação de 7% ao ano, com 6% de PIB, vai compensar. O ano que vem a inflação volta a baixar, a Selic volta a baixar e o PIB vai ser de 10%. Ou seja, nós vamos chegar num patamar... O dólar, a nossa moeda é a segunda mais valorizada do mundo. O dólar talvez deu uma baixada até o final do ano. Então, quer dizer, os índices econômicos estão indo bem. E por coincidência, ou não, coincidência, por acaso, agronegócio está indo bem. Por coincidência, barraram a Ferrogrão, que não tem nada contra o meio ambiente. Inclusive, as ferrovias são recomendadas pelos ambientalistas, porque as rodovias elas danificam mais o meio ambiente que as ferrovias. Não, mas aí por causa do meio ambiente a Ferrogrão teve que parar. Diminui o custo, escoamento da produção, a Ferrogrão, ela vai se conectar a outras vias que vão escoar a produção. Então a Ferrogrão tinha que ser parada. Por que no STF? Qual a razão? Não tem razão. O Barroso, por outro lado, por coincidência ou não, soltou o Zé Disseu. O Fachin solta o Lula. O STF solta o Lula, solta o Zé Disseu. Aí o Lula passa a ser poder ser candidato presidenciável. Aí daí você começa a barrar o voto impresso auditável por contagem pública, uma questão de semântica que eu vou falar depois. Começa a barrar pessoas que falavam a favor até 3, 4 anos. 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 4 anos falando a favor do voto impresso com contagem pública, falando do voto impresso que pudesse ser mensurado, conferível, contado, dentro do que é o escrutínio, né? Você tem o sufrágio, que é a eleição, e tem o escrutínio, que é a contagem dos votos, um ato que tem que ser público e depois você dar a publicidade do ato. Tudo formal, né? Tudo direitinho, dentro do formalismo, que é o nosso direito. Né? Nosso direito é tão formal que ele não admite que você abra um partido, por exemplo, político, por assinatura digital, certificado digital. O digital não pode ser utilizado para abrir um partido político, mas também o jogo do bicho tem que ser em papel, a Loteria Federal, a Mega Sena, as loterias da Caixa, todas em papel. O jogo do bicho, que é uma contravenção, é ilegal, em papel também, tudo em papel. O partido, vai montar partido, tem que ser em papel, 500 mil assinaturas em papel, 600 mil assinaturas em papel, ainda que tivesse atingido o digital. Mas o voto que está sob
suspeitas, indícios de fraudes, possibilidade de que tenha havido fraude, não quer dizer que houve, mas há possibilidade, há indícios que tentaram, que fizeram, há possibilidade de ter ocorrido. E para que não ocorra, por quê? Por que querem barrar? É coincidência? Não, acaso não existe. O Zé Dirceu, quando ele foi libertado, e quando o Zé Dirceu falava que eles iam voltar ao poder e não seria pelo voto, quando o Zé Dirceu começou a voltar, tudo começou a se desenvolver conforme a vontade, o anseio dessa gente, né? Começou a ficar tudo muito parecido com o que eles querem, né? Ficou muito com a cara daquela coisa maligna, né? Dá tudo muito misterioso. São ministros do STF que mudaram de ideia, todo mundo começa a mudar de ideia, parece que tem uma chantagem aí. Então, assim, há indícios que há chantagem, ou seja, nós estamos vivendo um período conturbado, que o acaso não existe, as coincidências não existem, e você recebendo, o nosso presidente recebendo todo dia, desde o primeiro dia que ele entrou, até antes dele entrar, desde aquela facada dele, já diziam que a facada era mentirosa, era fake, era forjada, era uma fraude. Diziam que tinha uma relação do Bolsonaro com a morte de Marielle, agora que descobriram que a Marielle foi assassinada, o motorista dele, por pessoas que são exatamente da oposição, né, do lado de centro-esquerda, esquerda, que estão envolvidos, aí pararam de falar no assassinato da Marielle, de repente. E não querem saber quem mandou o Adélio matar o presidente também. Então, não existe coincidência, não existe o acaso. Essas coisas vão se acumulando na cabeça da população e a população vai ficando revoltada. Porque aquilo que ela quer não é o que o Congresso faz. Aquilo que ela quer não é o que o Supremo Tribunal Federal faz. Aquilo que ela quer é o que o Bolsonaro está fazendo. Aquilo que o povo em geral quer é o que está sendo feito. A água que está chegando no Nordeste, o trigo que está sendo produção no Ceará, as estradas escoando produção, recorde de... Isso não é coincidência, é recorde da agroindústria. A recorde dos grãos, recorde do agro, se é agroindústria ou não é, ou que não seja. Mas assim, recorde de produção de grãos, um em cima do outro. Todo mês tem um recorde de obras entregues, recorde de obras entregues sem gastar muito. Aí vem um lá e diz, é o governo que menos gastou com obras, mas é o que fez mais, quer dizer que é mais eficaz, porque gasta menos e produz mais. O outro gastava muito, tinha aditivos, tinha corrupção, tinha propina e tudo, e a obra ainda ficava inacabada. Então será que as pessoas não raciocinam que é exatamente o contrário? O que nós estamos vivendo hoje é exatamente ao contrário do que se fala, do que se coloca contra, e todos os dias recebendo tapas, socos, ofensas, injúrias, calúnias, difamações em CPI, todos os dias massacrado pela imprensa. A grande imprensa, aquela que se reúne para dizer o mesmo discurso. E aí, daí, quem é o grosso estúpido é o camarada que fica nervoso, se defende e fala muito contra e defende os seus ideais, seus princípios, seus valores. Ele não pode falar. Os outros podem agir contra, mas ele não pode falar para defender o que o povo quer. Então você fica assim, você fica sem a liberdade de expressão do próprio presidente da República, que está falando o que o povo quer. Porque o povo não quer corrupção. O povo quer desenvolvimento. O povo quer reformas. O povo quer prosperidade. O povo não quer ficar igual Cuba, que está 60 anos com a ditadura e não consegue se livrar daquilo. Não quer ficar igual a Venezuela, que tem 7 milhões vindo para o Brasil. Não quer ficar igual a Argentina, que já tem 1 milhão querendo vir para o Brasil, já estão chegando. Não quer ficar igual. Não quer ficar igual Cuba, que diz assim, nós tivemos que acabar com o capitalismo, porque o capitalismo foi muito mal para Cuba. E daí fica na pior e depois reclama que o capitalista não está abrindo para ele fazer negócio com eles. Quer dizer que vocês dependem do capitalismo para poder sobreviver? Você quer fazer negócio com o capitalista? Faça com vocês mesmos. Faça com os seus iguais. Não dá certo, porque um socialista negociando com o socialista vai ser trocas de miséria e não de prosperidade, como eles querem receber lá da Flórida, de Miami, que estão ali no Caribe.
Ou seja, nós estamos vivendo uma situação de imposição, de concentração de poder para alguns que têm interesse, que propagam as coisas, e aqueles que vão ser escravizados, que não vão poder nem falar o que pensam. A imbecilidade hoje ela é dominante. E foi muito bem arquitetada por gente inteligente para usar uma massa que vai falar imbecilidade e que vão fazer pessoas que a gente achava que tinham certo, que vão ruminar isso e achar que é uma maravilha, é a sétima maravilha do mundo. Então a inversão hoje está completa. Porque você tem uma inteligência hoje totalmente corrompida, como diz o Flávio Gordon em seu livro, A Corrupção da Inteligência. Nós estamos dentro de uma estrutura que corrompeu tudo. Você não tem mais parâmetro, porque você não teve mais informação pura e verdadeira para poder usar como fundamento e como resposta. Enfim, para não estender muito, para a gente já ir para a conclusão, o que mais interessa no dia de hoje? No dia de hoje, o que mais interessa, qual que é o foco? Milhões de pessoas foram nas ruas. Lotaram as principais capitais do país, principais cidades do país, sustentando que querem o voto impresso, que o voto possa ser conferido pelo eleitor no seu momento e que depois possa ser escrutinado, possa ser contado e tenha que ser guardado para conferir com o eletrônico. Uma contagem pública e possa ser fazer uma auditoria depois, se tiver alguma dúvida, que vai ser guardado por um período. E não venha dizer que o voto impresso, que é papel, ele vai gastar e vai fazer mal para a natureza, não, que existe o papel feito justamente da celulose, do reflorestamento, e que depois esse papel vai ser reciclado. Então, assim, o que nós precisamos só passar à população, que hoje eu estou vendo que existe um certo conflito de semântica, dizendo do auditável e da contagem pública. A contagem pública, ela é feita do modo como está querendo que seja entregue ao Congresso, que a contagem pública seja feita na própria sessão. Cada sessão vai contar ali 200, 400 votos e vai entregar o boletim de urna, vai estar registrado no sistema e vai ter um boletim ali dizendo, nós contamos tantos votos, conferidos pelos partidos ao redor dos escrutinadores, que seriam os próprios mesários. É isso. Então a contagem pública é isso. E o auditável que caiu no gosto popular, porque ficou um ano falando isso na cabeça, a pessoa vai pelo bulbo, pelo cerebelo, já fala auditável sem pensar na contagem pública. Todos esses que estão com essa mesma ideia, todos esses que estão com essa mesma intenção, têm que fazer uma união, porque a questão semântica não pode separar as pessoas que querem as mesmas coisas. Evidentemente, quando for para o Congresso, essas ideias são discutidas, são modificadas. O texto original não vai ser o mesmo texto que vai ser aprovado. E esse texto não vai para a sanção presidencial porque é constitucional. Quem faz a promulgação é o próprio Congresso, porque tem que passar por 2 vezes na Câmara e 2 vezes no Senado. São 2 turnos em cada casa. Então, assim, e também tem que ter lá uma votação expressiva, né? Tem um quórum para isso, para quando é emenda constitucional. É muito maior do que uma legislação. Enfim, nós estamos diante do quê? De coincidências, de acasos? Não estamos diante de coincidências e acasos. Nós estamos diante de questões que foram bem planejadas para que não funcione o sistema que está querendo ser remexido, revolvido e transformado. O sistema estatal está totalmente corrompido nas suas bases, nas suas prefeituras, nos seus estados. Eles ainda não caiu a ficha, e nem depois da pandemia, com tantos roubos, tantos desvios, você pode falar furto, né, melhor dizendo, desvios, propinas, corrupções, não entrega material e cobra-se muito caro. Isso daí não está sendo investigado. Querem investigar quem não fez parte da corrupção. Aquele que ficou com as mãos atadas esperando o que cada prefeito e cada governador vai fazer. Não tivemos uma política nacional de saúde. Foi proibido ter uma política nacional de saúde. Não se colocou nas mãos do presidente que exerce a soberania no sentido da saúde pública.
Enfim, podem dizer o que quiserem. O presidente ficou com as mãos atadas. E os governadores fizeram o que quiseram. E os governadores, aqueles que fizeram, que roubaram, que desviaram, que furtaram, que usaram o dinheiro mal, fizeram a má versação, esses têm que responder. Os prefeitos respondem. Não na CPI, porque essa CPI é uma vergonha. Essa CPI passa pano em corrupção e quer achar pelo em ovo em coisa que não existiu, que não foi pago, que não foi entregue, que não foi contratado, para poder também ir contra um presidente que é conservador. A esquerda acha que a democracia só existe quando ela está no poder. Só quando eles ganham a eleição. Quando o outro lado ganha as eleições, eles não aceitam. E querem sustentar um governo, por exemplo, daquele que tinha da Dilma, que estava cheio de problemas de corrupção, uma coisa, para encerrar mesmo. Aquele povo que foi para tirar a Dilma, e que conseguiu tirar a Dilma, e que era a favor do impeachment da Dilma, e que conseguiu colocá-la para fora por incompetência, por inépcia, por pedalada, por corrupção, ainda que a corrupção não tenha atingido ali não a atingiu ali diretamente no processo de impeachment, mas estava implícito, né? Ainda que não seja isso, mas essa gama de corrupção havida nos governos petistas, né? Aquele povo que foi para as ruas conseguiu fazer o impeachment, porque o povo queria o impeachment da Dilma. Agora, se tentarem tirar o Bolsonaro por qualquer via, um camarada que conseguiu colocar o país, está colocando o país em ordem, está conseguindo trazer um futuro, mesmo dentro de pandemia. Se não tivesse pandemia, o Brasil estava muito melhor, ia crescer 12%. Veja bem onde que nós estamos agora. Se tentarem dar golpe nele, seja por um poder ou pelo outro, seja pelos dois em conjunto, em conluio, seja como for, nós vamos ter o quíntuplo ou décuplo de gente na rua para que ele fique mantido no governo. E aí, o que esse pessoal vai fazer? Vai ser contra o povo na rua, que vai mostrar que não quer que ele seja deposto, seja pelo TSE, seja pelo Congresso, seja barrando a candidatura dele, que é vontade popular, porque ele está no direito dele ser candidato. Então, eu estou só constatando que não é uma coincidência, não é um acaso. É um efeito, assim, muito perceptível por qualquer pessoa racional, um pouquinho racional que seja. Se por acaso tentarem tirar o Bolsonaro, vão ter o quíntuplo ou décuplo de pessoas na rua do que teve para tirar a Dilma. Não vai ser a favor de impeachment que nós vamos ter, parceiros. Nós vamos ter a favor de que não deem golpe nele de qualquer forma que seja. Ainda mais por inquéritos abertos por juízes e não pela Procuradoria-Geral da República. Isso não existe. Eu nunca vi. E é a primeira vez que eu vejo isso, tenho quase 40 anos de advocacia, nunca vi juiz abrir inquérito. E o STF abre inquérito, dando um mau exemplo terrível para toda a classe de magistrados. Quem tem que abrir o inquérito é um delegado, é o Ministério Público, pode investigar também, mas quem vai julgar não pode ser acusador. Quem tem que ser acusador é o Ministério Público, que inclusive pode arquivar e dizer isso aqui não cabe. Não dão oportunidade da PGE falar que aquilo ali tem que ser arquivado. Não, vamos dar o parecer dele, falou, isso aí tem que ser arquivado, mas já não era nem para ter aberto. Então por que o juiz abriu? Qual que é a intenção do juiz que está abrindo um inquérito se ele não pode abrir inquérito? Quem tem que abrir inquérito é delegado, tem que abrir inquérito é o Ministério Público. Aí constrói o inquérito, manda para o juiz vai presidir, vai orientar, vai ser o que vai rolar os procedimentos processuais, vai fazer o comando e depois ele vai julgar. Agora, quem acusa não pode ser aquele que vai julgar. Isso está completamente fora. Então, isso por si só é muito mais gravíssimo, do que aquela suspeição do Moro. Porque o Toffoli conseguiu julgar o processo que ele estava ali envolvido.
e não foi considerado suspeito. O Moro foi considerado suspeito. Agora, um juiz abrir um inquérito, ele pode dar uma notícia crimes. Não tem problema nenhum. Estou noticiando isso aqui e envio para o Ministério Público e ele que faça a investigação. E ele que responda pela prevaricação se não fizer. Se ele engavetar com fundamento, também vai estar sujeito às leis. Se ele vir que tem alguma coisa que realmente tenha que ser apurada, ele vai fazer a denúncia, vai fazer o libelo acusatório dele, vai pronunciar, vai denunciar, vai fazer o que tiver que fazer. O termo técnico correto e vai mandar para o juiz. E o juiz vai mandar instaurar, então, um processo depois da denúncia. Ou seja, nós estamos diante de toda a subversão do sistema jurídico por perseguição e ativismo judicial que também, partidariamente, ideologicamente, é impedido do juiz fazer. O juiz não pode ser um ativista judicial legislativo, como produzindo novas leis dentro de jurisprudência. Não pode ser um ativista judicial fazendo reuniões com 11 partidos políticos para poder ver o que pode fazer contra o voto auditável. Tem que fazer vídeos contra o voto auditável explicando aquilo que é inexplicável. Porque as pessoas querem conferência do voto, isso é vontade popular. Isso não é vontade, e está na Constituição que tem que ser dado ao público o direito de conferir, dado ao público e a publicidade dos atos. Ou seja, você tem que estar de acordo com o artigo 37 da Constituição Federal em um dos seus incisos, em todos os seus incisos. Tem que ter respeitar todos os princípios administrativos que estão em nível constitucional. Então eles estão sendo inconstitucionais. Por que isso? Não é coincidência, não é acaso. Não é coincidência, não é acaso. É isso que eu tenho para dizer hoje. Então tudo está ligado a tudo. Se você juntar todas as peças, você vai ver que realmente existe isso que está acontecendo. Isso aí que tem um fundamento que eu estou falando. Tudo que eu falei tem fundamento, tudo que eu falei são fatos. Eu não falei nada que não tenha acontecido. Nada que não tenha ocorrido. Tudo isso ocorreu. Agora, por que isso ocorre? Porque eles não querem o Bolsonaro no poder, só isso. Mais nada. Não é porque ele tenha feito alguma coisa. Eles não querem. O povo quer. E se eles quiserem ver 5, 10 vezes mais pessoas nas ruas do que jamais se viu, eles vão ter que dobrar e triplicar a aposta. E daí, ninguém vai responder por ninguém. Quem é que vai tomar conta? Se houver a quebra total institucional por esses derrubadores de um presidente competente e honesto, que fala o que é, não fica tergiversando e falando com rebuscado, não, ele fala reto, direto. Isso incomoda demais. Um presidente que cortou as verbas das mamatas, daqueles que sustentam outros que querem sustentar mais mamadores. É isso, só isso. Cortou verba, cortou tudo, é isso que irritou. Infelizmente, nós temos que conviver com isso, mas a rua não vai caber tanta gente. A rua não vai caber tanta gente se tentarem fazer isso. Eles não sabem que quem está com o Bolsonaro não é esse pedacinho de gente de elite, não. De elite de congresso, de elite judiciário, de elite jornalista, não. Não é esse pessoal que está com ele, não. Quem está com ele é 10 vezes, 100 vezes mais do que esse tipo de pessoa. Que acha que tem o domínio do discurso e que as pessoas vão engolir isso. Não vão engolir. Nós vamos ter muito mais gente na rua do que nós tivemos em qualquer época. 10 vezes mais, 5 vezes mais do que a Dilma conseguiu amealhar para sua deposição, seu impeachment. Abraço do Coruja JF, até a próxima. Na próxima a gente vai mudar de assunto. No bate-papo Coruja JF 012. Cuidado com as propagandas enganosas.